Olá, eu sou André Gaspar e este é o podcast Só Doutores, o programa que leva até você as mentes mais brilhantes da universidade. E se você pretende fazer doutorado, esse programa foi feito sob medida para você, que hoje eu vou falar sobre as dores e os amores de quem faz doutorado. Para isso, eu recebo aqui minha colega Ila Azevedo. Ila, tudo bem? Oi, professor, tudo bem? Gostaria de agradecer o convite para fazer parte desse grupo de mentes brilhantes. Então, para mim é um motivo de muita honra, de muita satisfação e só tenho a agradecer. Eu adorei estar aqui com você, estou adorando estar aqui com você para falar sobre algo que é bem recente da sua vida, essa Sim, sua transformação em doutora, porque faz mais ou menos 2 meses que isso aconteceu, né? exatamente. O senhor estava lá, do outro lado. Tive o privilégio de estar na sua banca. Exatamente. E há 2 meses eu terminei esse ciclo, né, que para mim não se traduz apenas numa titulação acadêmica, mas na materialização de um sonho, né? Então, o doutorado, ele representa muito, inclusive porque nós sabemos que não é um processo simples. E nas minhas condições de produção, ele foi um pouco mais complexo, eu diria. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas eu sempre digo que o doutorado, ele não acontece em si mesmo. Ele é produto de uma fase, né, de uma série de etapas. Começa na graduação, primeiro que para fazer um doutorado, você precisa estar na graduação, sair da graduação, e aí começa a pós-graduação. Então, o doutorado é uma pós-graduação. Mas todo mundo, basicamente todo mundo que faz o doutorado, tem também o mestrado. Então, você também passou por essa fase de mestrado antes de chegar no doutorado, não foi? Sim, sim. O meu processo de doutoramento, como todo mundo, começa lá na graduação, mas é um pouquinho engraçado. Uhum. Pelo seguinte, eu nunca tive dúvida de que seria professora. Eu fiz letras vernáculas por opção, né? Eu não fiz letras porque eu não passaria em outro curso, ou eu não fiz letras por uma segunda opção. Eu escolhi ser professora de língua portuguesa, isso sempre foi fato. Mas no decorrer da graduação, eu precisei trabalhar, né? Então, eu não fui aquela aluna de graduação aplicada que fez iniciação de pesquisa, não participei de projetos de pesquisa durante a Faltou tempo, graduação. foi? Sim, eu precisava trabalhar, né? Precisava ajudar em casa. À época, trabalhava, assim, em escolas, trabalhava com contrato e tive a oportunidade de trabalhar até em delegacia, Nossa, né. Então, depois eu posso até falar um pouquinho sobre eu isso. queria saber se. Certo. E ao final da minha graduação, eu fiz uma disciplina optativa com a professora Palmira Heine, que inclusive foi minha orientadora de doutorado. Palmira, que já gravou um podcast aqui com a gente. Palmira Raia, um abraço para Palmira. Falou Ex sobre análise do discurso, que também é a sua linha, né? Daqui a pouco a gente vai falar nisso. exatamente. Então eu não tenho como dissociar a minha trajetória de pesquisa sem falar da professora Palmira. E eu me lembro que eu cheguei no último semestre devendo 75 horas de optativa. Encontrei a coordenadora do curso e me disse assim: Ila, seu problema está resolvido. Leitura e produção de texto, 75 horas, professora Palmira Bahia, recém-chegada na casa, professora maravilhosa. Ninguém conhecia ainda. Exatamente. E lá estava eu para assistir aquelas aulas. Fiquei apaixonada logo no início, então eu me identifiquei, né? Acho que pensei, agora chegou a minha vez, né? Só que eu tive um problema, porque eu não entendi esse tal desse sujeito da análise do discurso. Então eu tentei fugir um pouquinho, mas acabei sendo captada. A questão é que, na disciplina, né, foi uma disciplina muito boa, eu acho que, foi uma disciplina, assim, um divisor de águas na minha vida. A a professora Palmira é excelente, e ela me convidou para fazer parte do grupo de pesquisa dela, o GPAD, Lá na lá na UFES. UEFES. Então eu comecei a frequentar as reuniões do GPAD, mas com aquele pensamento, né, eu quero ser doutora, mas eu acho é difícil, porque eu nunca apresentei um trabalho, porque até então nunca tinha apresentado um trabalho, então meu currículo Lattes ele era bem pobrezinho, se é que eu posso chamar assim. E aí tinha todas essas questões, aí já começava, né, tinha os amores e os dissabores. E aí comecei a frequentar as reuniões e me 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 formei, né, eu terminei a graduação, cumpri todos os meus créditos e fiz a seleção para especialização. Fui aprovada na especialização, mas me lembro que Palmira dizia assim: "Mas você vai fazer mestrado".
E ainda na especialização, eu fiz 2 seleções para mestrado, uma na UFBA e outra na UNEB, e fui aprovada nas 2. Acabei escolhendo a UFBA, até por uma questão de logística, que eu gostaria, não, precisaria, né, terminar minha especialização. Sou muito feliz por isso, porque foi um momento maravilhoso na minha formação. Então, assim, eu devo muito à minha especialização e segui. A sua especialização foi aqui, foi lá Na na UFES também. UFS. Interessante você falar sobre essa questão do currículo, porque muita gente se pergunta por onde é que eu devo começar para chegar ao doutorado. E você pensou bem, vou começar pelo currículo, vou começar a apresentar trabalho, a publicar artigo, porque a gente sabe que para a seleção de mestrado, de doutorado, há aquele barema, aquele famoso barema, né, Sim, Ila? exatamente. Em que você tem que pontuar. Exatamente. Então, E esse barema era o meu calcanhar de Aquiles, pois né? é. O meu problema nunca foi, digamos assim, a prova específica ou, enfim, as outras partes do processo, mas eu tinha muito medo da parte do currículo. Então, eu comecei a estudar, à época a professora Palmira pesquisava a questão da baianidade, e eu me lembro que o primeiro trabalho que eu apresentei foi no CEDIS, na UFBA, sobre baianidade, né? Como se dava a construção, a subjetivação, né, do baiano através das camisas que eram vendidas em pontos turísticos de Salvador, Já com análise do discurso. já com análise do discurso. Então, a partir daí, fui criando, né, aos poucos a minha trajetória. Fui para o mestrado na UFBA, defendi em 2016, finalizei o mestrado Foi lá em letras em também? letras, Você lembra quem língua e te cultura, orientou? professora Alicia Heine, Ah, a mãe de a mãe de Palmira, né? Palmira. A professora Alicia foi minha orientadora. E aí eu finalizei o mestrado em 2016 e pensei, né, quero fazer o doutorado, mas até então eu precisava também de um vínculo empregatício. Precisava estudar para concurso. Logo, alguns meses após defender a dissertação, eu passei na seleção para professora substituta do IFBA. Então, fui trabalhar no IFBA, Campus Eunápolis, fui professora substituta lá. Nesse período, eu fiz concurso do Instituto Federal Baiano, fui aprovada, de maneira que eu rescindi meu contrato, né, como substituta e fui lotada no campus Itapetinga, onde trabalho, né? Uhum. Amo o IF baiano, amo ser professora, amo os meus alunos. Então, essa foi uma das certezas que eu tive na vida, foi a escolha da minha profissão. E aí o doutorado chega, né? O doutorado, em 2019, eu já estava no IF baiano. Eu pensei em me inscrever no doutorado na seleção da UFBA. Até então, a gente só tinha lá, né, na área de linguística, pelo menos na vertente que eu gostaria. E eu perdi a data do edital, porque eu tenho alguns problemas com data. Eu falei, poxa, agora só ano que vem. Mas aí fiquei sabendo que a CAPES tinha autorizado nas estaduais. E eu fui aluna da primeira turma do doutorado em Linguística da UFES, que é a minha segunda casa. Então, ainda tive essa virtude, É né? bom que Esse você nutre presente. ainda esse amor pelo UFS. Exatamente. Então, em 2019, aí pensei, não tinha dado uma parada nessa questão, né? Estudos acadêmicos, estava mais focada na questão de sala de aula, enfim. E aí, mas eu pensei, não, se eu sonhei ser doutora, eu preciso galgar esse sonho. Vou fazer a seleção. O não eu já tenho. Então, vamos ver no que vai dar. Fiz o projeto, indiquei a professora Palmira, né? Ela ofereceu a vaga para essa linha e fui. Fui aprovada no doutorado, extremamente feliz, então foi uma conquista, assim. Só que eu não permaneci com o projeto inicial, Você né? Eu mudou. mudei. Mas aí, nesse caso, quando você chega no doutorado para fazer a prova, você já tinha constituído sua história em termos daquele barema, daquele fatídico barema, né? Já tinha Sim, feito publicações, já tinha apresentado trabalhos. isso. Não é uma coisa que se diga, nossa, que currículo, né? Mas já tinha melhorado um pouquinho, né? Uhum, Mas não deixou de ser meu calcanhar de Aquiles, né? Só que já tá um pouquinho melhor. uhum. E aí eu fiz a seleção com a época eu trabalhei, a época do mestrado eu trabalhei com história em quadrinhos. Eu trabalhei com a construção do Homem do Campo, das histórias de Chico Bento. E gostava, inclusive, porque eu comecei a observar os livros didáticos. O Bento ele aparecia sempre na seção que tratava de variação linguística. E, ao meu ver, ali tinha um funcionamento ideológico, né?
E aí eu trabalhei no mestrado com essa temática e pensei em continuar com as histórias em quadrinhos. Essa temática é a mesma temática que Erivelton, um colega meu, trabalhou no doutorado dele, no mestrado dele, e que gravou também um podcast aqui comigo, Erivelton Nonato Santana. Eu li o trabalho de Foi Erivelton à mesmo? época, assim, foi Pois a é. professora Iracema. Exatamente, E a ela, orientanda, que foi inclusive a minha orientadora, né? No caso, a orientadora dele e a minha orientadora também. ela fez parte da minha banca de mestrado. João Santana foi o meu orientador no mestrado e a professora Iracema, orientadora no doutorado. Olha aí, ó, a Anne falando. João gravou aqui com a gente e Erivelto também gravou com a Pronto. Então, gente. estou mais do que. Então, Palmira gravou com a gente. professora Rita e professor Rita Gilberto. Então, Queiroz, estou mais do que exatamente. lisonjeada. Então, estou extremamente É. lisonjeada. De modo que eu mudei. Né? E a mudança foi muito interessante. Uhum, É aquela questão, que as coisas elas não acontecem por acaso, né? sim. Então, eu estava com uma colega, Diana Kelly, ela é da área de filologia, orientada da professora Rita. E eu conversava com ela na sala do grupo de pesquisa e falava assim, Dai, assim, eu não estou muito feliz com o meu projeto. Sei que eu posso desenvolver e melhorar. Aí ela foi e disse assim, Ila, por que você não trabalha com os autos de defloramento? Rita editou, organizou um livro há pouco tempo. E aí, quando ela falou isso, meus olhos brilharam. Por quê? Lembra da história que eu já trabalhei na delegacia? Sim. Então, aquela época eu tive contato com o texto jurídico, com aquele espaço, que até então era um espaço novo, e tive vontade, inclusive, de fazer o curso de direito, enfim. E a oportunidade de trabalhar com os autos de defloramento foi uma junção daquilo. Então, assim, eu estava na minha área de pesquisa, na área de letras, mas com texto jurídico e no doutorado. Então, ali estava a oportunidade. Ila, para quem não sabe o que é um auto de defloramento, explica aí pra essa pessoa o que é um auto de defloramento. Porque depois eu vou falar sobre isso, que eu tive muita Ah, dificuldade em ler esses autos de defloramento. Uma dificuldade decorrente do teor que eles têm, né? sim, os autos de defloramento são peças, são documentos jurídicos, né? São processos crimes. O crime de defloramento, ele não existe mais, mas ele existiu, né? Então, a mulher era deflorada quando ela perdia a virgindade, né? Acontecia aí o defloramento e o casamento era a única alternativa para que esse crime fosse reparado. Então, as mulheres recorriam à justiça e havia ali uma série de questões, né, do ponto de vista jurídico, registrava se a mulher era submetida ao exame de corpo de delito, se comprovado que o crime aconteceu mediante sedução, então o sujeito ali era obrigado a casar-se e a reparar a honra. Se não, a mulher ali ficaria numa condição, né, simbólica, é isso que a gente também discute na tese, de uma mulher desonrada, porque a honra, naquela época, estava ligada à virgindade da mulher. Então, eu trabalhei com autos de defloramento, ou seja, com esses processos crimes do início do século XX, mais precisamente dos anos de 1903, 1904, 1907. Então, até ali, era deflorar uma mulher virgem, né? Era crime. E tem uma diferença aí entre defloramento e o próprio estupro. Sim, sim. Porque no defloramento havia, pressupõe-se, né, que no defloramento a relação era consentida, mas mediante ameaça e sedução. Depois, mais adiante, né, tem-se o crime de sedução e aí a legislação vai mudando no decorrer do tempo. E o estupro, não. O estupro, ele não há... A mulher não permite, né? É Então, uma violência há uma física ali. violência e assim, a gente percebe também que nos autos de defloramento, embora estivessem ali, a gente percebia que era mais um estupro do que um defloramento propriamente dito, E aí né? está, Não havia consentimento. e aí está a minha dificuldade para ler aqueles autos. Porque eram casos de estupro que Sim, aconteciam, e a gente fala assim com mulheres, mas nos autos havia meninas de 9 anos, crianças, né? 7 anos, E, poxa, sim, isso para quem tem uma acessibilidade, assim, do parte coração de sim, quem lê. Então, você tem filha também, então, né? exatamente. Enfim, é muito difícil É, de se ler.
esses autos por conta disso. Sim, esse foi um dos maiores desafios da minha pesquisa, Imagino. foi trabalhar com esses textos, né, tanto com os autos de afloramento, quanto as materialidades mais atuais, porque nós também trabalhamos com 3 materialidades mais novas, foram documentos jurídicos também, disponíveis no site do TJ Bahia, a fim de que fizéssemos uma comparação, né, para observar as permanências e as rupturas dessa mulher, de como essa mulher ela era construída do ponto de vista do discurso. Então, às vezes eu me deparava numa situação de que eu não sabia se ali estava a Ila pesquisadora, ou se estava a Ila mãe, ou se estava a Ila mulher, quem é que estava ali presente, E né? aí a gente fala muito que quando se seleciona um corpus, muita gente cai nesse engodo de que a seleção do corpus deve ser derivada daquilo que você gosta. O corpus, ele se constitui como uma problemática, é algo que você queira resolver, né? Então você quer resolver aquele problema, quer entender aquela circunstância. E você teve muita coragem de selecionar esse corpus, porque ninguém quer ficar durante 4 anos lendo sobre aquelas atrocidades. Mas a sua vontade de entender, o seu legado, que vem desde a época da delegacia, né? Falou mais alto. E aí a gente vê como é bacana quando uma pesquisadora vai em busca de um propósito, mesmo com esse tipo de sabor. Isso foi bem interessante, né? Autos de defloramento, eles terem caído assim nos meus braços. Foi mais ou menos isso que aconteceu. E aí eu comecei a ler aqueles autos e questionava, né? E me inquietava algumas coisas. Outras coisas me chamaram a atenção. E depois, quando a outra materialidade chegou, que também havia casos de estupros, né? Envolvidos, eu trabalhei com uma apelação criminal e 2 revisões criminais, mas todas voltadas para estupro de vulnerável. Documentos, evidentemente, de domínio público, não há identidade da vítima, mas que justamente para atender aos objetivos da pesquisa, que era observar. E o que mais me chamou a atenção é que há muitas permanências, né? Apesar de tantas rupturas, mas a gente observa, inclusive, permanências no modus operandi, algumas questões que ligam o caso da vítima do defloramento, por exemplo, a crimes atuais, e de como o discurso da culpa ele é incidido sobre a mulher, incide sobre a mulher. Então, a culpa é da mulher, né? Então, a culpa é de uma criança de 7 anos. A culpa é da mãe da vítima. A culpa é da vítima. Então, sempre o discurso da culpa e, estava ali presente. Isso foi observado em todos os documentos, todos. O que a gente observa também nas justificativas, quando a gente ouve algumas pessoas dizerem, porque foi a roupa que ela usou, Sim, a cultura do estupro. ela que seduziu. Sim, estava ali naquele horário, não deveria Exatamente. ter se portado dessa forma. Não ia. Percebe que existe uma historicidade. Sim. E esse tipo de análise, ele começa a nos revelar. É muito bacana. Agora eu fiquei curioso para saber o que você via assim, quando você estava no seu trabalho na delegacia. Primeiro, foi chocante. Experiência chocante, porque até então eu não conhecia aquele espaço. Então, pense numa menina do interior, da escola para casa, para a igreja. De repente, eu me deparo naquele espaço. Aí, na primeira semana, eu chorei todos os dias. Falei para minha mãe, eu não quero ir. A minha tia falou, vai sim, você é muito mole, tem que ir para aprender como é a vida. Eu me lembro que eu fui, mas depois foi uma experiência muito enriquecedora. Estava com Né? quantos anos naquela época? Só Eu devia ter, acho que curiosidade. 19, 20 anos. Nossa, Era mais ou menos isso. Eu não me lembro exatamente. saindo da adolescência, praticamente. Foi uma seleção que a Secretaria de Segurança Pública fez à época para jovens entre 18 e 22 anos. Então, com certeza, eu estava Sim. nessa faixa etária aí. E aí, eu fui lotada aqui, né, na delegacia do adolescente infrator. E, assim, algumas coisas me chamavam a atenção. E sua função era fazer o quê? Eu era técnica administrativa, auxiliar administrativo, eu registrava queixa. Depois, fui auxiliar no cartório. Então, era o serviço administrativo. Então você recebia as vítimas
Isso, a gente registrava a queixa. Eu não poderia receber ocorrência policial porque eu não tinha formação para isso. Mas o Sim. serviço administrativo de registrar a queixa Ah, do sim, sim. público, né, de modo que quando chegavam, eu cheguei a registrar queixas de mães, né, com crianças, mas inclusive vítimas de estupro e de crimes sexuais. Eu chegava a registrar aquelas queixas, depois trâmites, né, eram feitos ali, não tinha mais acesso, meu trabalho era aquele, mas aquilo me incomodava, né, eu observava. Outra coisa, e outras questões também, né, eu ficava pensando, se eu fosse escrever uma monografia, aqui eu poderia observar o índice de analfabetismo dos adolescentes. Então, eu estava lá trabalhando, mas ao mesmo tempo eu estava, acho que um pouquinho de Você ficava pesquisadora também, antenado ali, era. né? Então, assim, as crianças, aquelas meninas, né, o histórico daquelas meninas, às vezes a gente não deixava de observar. É aquela ideia de que a gente não tem como dissociar a história de nada, a historicidade, ela é totalmente a essas questões. E os próprios documentos, né, a forma como aqueles documentos eram escritos, que o gênero textual. Inclusive é uma coisa que, como professora de língua portuguesa, sempre me inquieta, né? Acho que os nossos alunos, eles ficam muito presos aos gêneros que circulam ali na escola, ou que são cobrados nos exames e nos vestibulares. Mas eu tenho ainda tenho, né, esse objetivo de expandir mais, de levar os alunos a entender como é que os outros gêneros circulam nos outros ambientes, né? Gêneros que circulam nos espaços jurídicos, por exemplo. A forma como a gente redige uma queixa, né, como o escrivão e o delegado, ele trabalha com relatório, com termo circunstanciado, enfim. Sempre me chamou a atenção também, né? A forma mesmo, a questão estrutural do texto. A forma social que ele toma para circular ali naquele espaço, que não é o mesmo gênero da escola, que não é o mesmo Tem uma função ali a social, né? função social, exatamente. Então, eh, isso aí chegou, na verdade, quando chegaram os autos de defloramento, eu senti dificuldade também com a estrutura, a gente não está muito acostumada a lidar, não tem formação na área de direito, Sim. né? Pelo menos eu não tenho. Mas você sentia a diferença entre os documentos que você via na delegacia e os autos de defloramento? Sim, porque na delegacia eu trabalhava mais naquele primeiro momento só com o registro da ocorrência. Sim. Então era bem administrativo. Uhum. Eu registrava no sistema e encaminhava. E aí eu não tinha mais acesso, né? Uma outra, assim, uma guia que eu poderia, eu preenchia também, que era um gênero. Mas ali pra gente vinha o auto de defloramento, né? Quando ele chega ali, tem a denúncia, termos, de perguntas à ofendida, o termo de pergunta, né? Ao réu, o laudo do exame do corpo de delito, que a gente vê que, inclusive, a exposição da mulher. Uhum. Então, é o que estava lá, e os termos, né? Secreção purulenta e outras mais, que a gente sabe que, de certa forma, é vexatório. Então, quando aqueles textos chegaram para mim, eu senti uma dificuldade com relação à estrutura. E também nos outros, nas materialidades mais atuais. Então, para a gente, eu falava assim, não, eu vou compreender enquanto gênero textual. Eu não ia trabalhar com a questão jurídica. Interessava pra gente o funcionamento discursivo, digamos assim. Então eu falei, vou tentar ver como funciona enquanto gênero textual, aí depois eu passo as análises discursivas. Aí ia pesquisar, né, materiais, quem é o autor que fala de apelação, gênero apelação, do gênero revisão, criminal, e começava a ler para tentar digamos assim, me familiarizar com aquele documento, que até então estava familiarizada. E aí a gente tem os passos de uma pesquisa. Quer dizer, você tem ali o corpus de análise, você tem a teoria com a qual está trabalhando, mas precisa também ler outras coisas e ir em busca de outras informações para compor todo aquele quebra-cabeça que está à sua frente. Aí tem também essa questão da dificuldade da pesquisa. Eu encontrei muito, por exemplo, vários trabalhos na área de história, que é um estilo de pesquisa diferente do nosso, porque nós sabemos que a análise do discurso, ela tem uma metodologia um tanto quanto peculiar, né? As ciências humanas, de um modo geral, mas a análise do discurso eu vejo, assim, com essa peculiaridade na metodologia. E eu encontrei muitos trabalhos na área de história. E confesso que eu comecei a gostar, inclusive, Foi? daqueles trabalhos. Então, Que eu foi a me sua segunda opção na. Ah, não, não. Você fez letras. fiz letras e letras. Letras, é, Né? exatamente. Hã. Então, assim, vários teóricos, né, que me ajudaram, inclusive nas análises, e a entender as questões
afloramento, eles são da área de história, né? Então, o desafio foi esse. E vários outros, né? Que é aquela questão que colocou, os amores e os dissabores. Sempre foi um sonho, precisava materializar, estava muito feliz. Mas tinha a outra parte, né? A outra face da moeda, os dissabores. Então, a gente não tem como recortar o processo de doutoramento das outras áreas da vida. Então, Hum, a nossa vida, ela segue, a nossa vida secular, né? Aquela ideia de que nós não somos só esse sujeito que está fazendo doutorado. Então, a vida de mãe segue, a vida de filha, para quem é esposa, para quem é esposa, enfim. Não tem como a gente recortar, colocar os outros em stand-by e seguir com o processo de doutoramento. A gente precisa fazer isso tudo paralelamente. No meu caso, a maternidade, ela veio concomitante ao processo de doutoramento. Eram sonhos, né? Do mesmo jeito, eu gostaria de ser doutora, eu também gostaria de ser mãe, mas eu não esperava naquelas condições de produção, né? interessante que você não abriu mão de nada. Não. Então me diz aí, como foi esse desafio de ser uma mãe doutoranda? Foi um dos maiores desafios da minha vida. Então, assim, talvez o mais paradoxal de todos. É porque eu me lembro que, primeiro, que eu precisava. Eu acho que a gente aprende a ser mãe. Eu sou daquelas que eu não romantizo a maternidade. A maternidade, ela é carregada de muitos desafios, de muitos dissabores, inclusive. Né? O filho a gente ama incondicionalmente, mas a maternidade, em alguns momentos, ela cansa a gente. Chega, Anne tá Né, rindo, Anne? Anne Pois sabe. é. Ele tá dizendo, E eu bem assim, sei como é. exatamente. E claro, né? Cada um com as suas particularidades, porque ainda há situações que são mais complicadas. Eu, e eu faço parte desse, talvez, que ainda tive mais algumas complicações, né? Do ponto de vista pessoal. Então, lidar com isso tudo foi um turbilhão de sentimentos, né? Então, uma filha pequena, eu tenho uma mãe idosa, passou por um processo de câncer também nesse período, também tinha essa demanda. E às vezes eu queria escrever, mas aí tinha Lara. Às vezes ela falava assim, mãe, eu quero água. Minha filha, peça a sua avó. Não, eu quero tu. Ela já estava maiorzinha, né? Nem falando lá. E assim, você precisa parar, precisa dar passar um tempo de qualidade com a criança. Eu acho que também não vale a pena subestimar isso. Não tem preço essa parte. E a maior parte do meu tempo de escrita era durante as madrugadas. Sim, Então, eu fazia normalmente plantão. é o que se podia fazer, né? É o que se podia fazer. Sempre digo que o pai também tem o ônus da maternidade, mas é muito menor do que o da mãe. Porque tudo é pra mãe, né? Basicamente. Eu me lembro que uma colega minha me disse que um dia o filho dela foi até a cozinha. Eu já te contei isso, Anny. Foi até a cozinha e disse assim: a mãe tava lavando o prato, disse, minha mãe, me ajuda aqui. Ela disse assim: ah, não posso agora. Peça pro seu pai. Ah, não posso não, porque meu pai tá ocupado assistindo televisão. Viu? Então, Até a criança tem essa já. percepção, né? Acho que é do funcionamento da É, ideologia tudo é a mesmo. mãe, tudo é a Do, mãe. do papel da mãe e do É. papel do pai e dos tantos papéis, né, que se Uhum. colocam. Então, eu acho que esse foi um dos maiores desafios, conciliar, né, ser mãe e aluna de doutorado. E as madrugadas que serviam Das madrugadas que pra serviam e os pesquisa. choros. Mas, ao mesmo tempo, eu pensava, né, eu não vou perder essa. Eu me alimentava da minha fé, né, cada um tem a sua. Sim. Eu sempre tive a minha. Falava, meu Deus. E eu consegui um afastamento, né, do trabalho, e isso foi muito importante. E também muito impulsionador, porque eu pensava, você deve ao erário, não vai vender o rim para ressarcir o erário, então escreva. Eu mesmo dizia para mim, Sim. estude, escreva, vai vender o rim, não vai. Então, tem que estudar, tem que escrever, tem que produzir. Né? A gente sempre tem, pelo menos eu tenho essa sensação de que poderia ter sido melhor, poderia ter feito mais, mas eu cheguei a uma conclusão de que diante dos obstáculos, diante de tudo que foi posto, eu fiz o que eu pude. E hoje eu sou feliz com o resultado desse trabalho. Né? Claro, em outro momento ele poderia ter sido melhor, ou ter tomado outras proporções, ou mais abrangente. Tiram ainda várias questões que eu gostaria de ter dado conta, não dei,
Quer dizer, a gente sabe que é inesgotável, né? O objeto é inesgotável, mas assim, ainda ficaram algumas questões que eu gostaria, inclusive, em outro momento, de aprofundar, porque me chamaram a atenção, mas que nesse momento eu ainda não consegui. Uma dessas questões me deixou muito inquieta o fato de que quase todas as mulheres assinavam arrogo nos documentos. Assinavam com? Arrogo. Então, alguém assinava por elas. E aí eu fiquei pensando a questão do letramento formal dessas mulheres. Porque nós, né, historicamente, a gente sabe que esse processo de escolarização para a mulher ele foi mais tardio, né? E aí, eu apresento, né, nas considerações finais do meu trabalho, e eu gostaria de pensar nessa questão do ponto de vista da análise do discurso e das questões do documento, né? Resguardadas suas devidas particularidades, né, teóricas. Mas isso deixou inquieta, né? É o que eu sempre digo também, que pesquisador uma vez, sempre pesquisador. E que o doutorado não acaba quando termina. Começa, né? Eu acho que começa. Porque a partir daí é que você tem uma certa liberdade de escolher as suas próximas batalhas. Porque no doutorado nós precisamos, e aí vem a questão da ideia de que poderia ser feito melhor, nós precisamos desenvolver uma pesquisa em um tempo que é relativamente curto. Você teve o quê? 4 anos para fazer isso. E numa parte desses 4 anos, o que você fez? Principalmente no início. Disciplinas. Trabalhava e Trabalhava. pagava as disciplinas. Raio de muitos quilômetros de distância, digamos assim. E Exatamente. voltava toda semana. Mas e os componentes curriculares, né? Porque assim, não são 4 anos para você pesquisar. Não. São 4 anos para você desenvolver o trabalho no doutorado. O que também demanda assistir a aulas. Sim. Né? Então, Um você ano. muitas vezes assiste a aulas, questões que vão permear a sua tese, mas não vão no cerne da tese. Sim. E Aí, aí, às vezes, você aproveita para a tese 5% daquela disciplina, mas para a sua formação 100%. sim, sim. Então, tem esse detalhe. Além disso, depois tem a questão do estágio, né? No O meu caso, estágio, exatamente. eu não precisei fazer porque já havia dado aula em pós-graduação, mas que também é, é uma questão a ser pensada. Eu fiz o estágio, eu fui bolsista no mestrado e foi a primeira vez que eu ministrei uma disciplina na universidade, com a professora Alice, Introdução à Linguística, Foi lá na tal, UFBA. E a lá na sensação de UFBA. ministrar uma disciplina. Foi uma sensação assim, sem igual, eu tinha muito medo, né? Todos os dias todas as segundas-feiras eu tinha medo. Mas no final foi muito prazeroso, porque um aluno, inclusive, ele fez o mestrado, ele fez a seleção de mestrado na mesma área, e ele me disse, professora, eu aprendi muito na disciplina que a senhora ministrou. E eu Uhum. aproveitei muito na seleção. Então, isso aí já é muito gratificante. No doutorado, eu não dei aula, não fiz estágio, pensada, mas que também é uma etapa. E as outras questões, né? Grupo de pesquisa, né? Grupo de pesquisa ajuda muito. Sim. Já que a gente está falando dos amores e dos dissabores, Isso. então o grupo de pesquisa ele ajuda muito. E você no doutorado continuou no No grupo GPAD, GPAD em que você entrou na na graduação. graduação, Olha só. Vira uma família, né, vira uma Ila? família. Então, assim, alguns colegas são muito solícitos. Uhum. Lá no GPAD nós temos esses colegas. Olha, nós temos esses colegas, você ainda continua. Continua. Depois do doutorado. Continua. Enquanto eu estiver por aqui, vou lá, né? Uhum. No GPAD. Mas, assim, é aquela ideia, né? Que a gente colocou como meta, não vale a pena desistir. Eu acho que vale a pena a gente lutar por esses objetivos. É aquela ideia, né? A gente vai aprendendo com as primaveras a se deixar cortar e a voltar sempre inteira, né? Como Cecília Meirelles. Eu gosto muito Bonito. desses versos dela. Eu ouvi outro dia e internalizei também. Inverno é fábrica de primavera. Então, quando a gente achava que estava na tempestade, pensava, não, mas a primavera vai chegar. E a Uma sua hora ela chega. chegou. E a minha chegou. E outras virão também, né? Sim, sim, com certeza. E você aí com a mão de Palmira, te Exatamente. ajudando, né? Exatamente. Então, é aquela ideia, né? Eu posso dizer que eu sou fruto do trabalho da professora Palmira. Embora eu quisesse seguir a carreira acadêmica, até aquele momento eu não via muita perspectiva.
E aí, depois que eu me encontrei na análise do discurso, né, apesar de toda a síndrome do impostor de impostor que eu tenho, de achar que os meus textos não estão bons e que eu ainda não sei fazer análise do discurso, eu ainda sou dessas, Mas eu acho que isso é geral, sabia, Ila? ainda bem, Acho que todo mundo sente isso. ainda bem. Principalmente as pessoas que são tanto perfeccionistas. Querem fazer tudo muito bem feito. E isso é uma qualidade. Para quem pesquisa, é uma qualidade de buscar a perfeição. Mas a gente tem que entender que há determinados limites em determinados momentos. E você falou uma coisa interessante sobre a questão do medo. A todo momento sinalizava que teve medo, teve medo, teve medo. Mas quando você desistiu, né? Não, Então, assim, e aí vem uma frase que eu gosto muito, que é que diz que a pessoa que tem coragem não é aquela que não tem medo. E quem não tem medo ou é irresponsável ou é indiferente. A pessoa com coragem é aquela que tem medo, mas mesmo com medo vai adiante. adiante, E é por isso verdade. que eu admiro o que você fez, admiro o seu trabalho, te vejo como Obrigada. uma pessoa de coragem por enfrentar esse doutorado com tantos problemas que você teve, mas com tanta determinação. Obrigada. E é isso aí, né? E outras mulheres, inclusive, falando mulher porque foi a temática do meu trabalho, está falando aqui dos desafios, né, como a maternidade, por exemplo. Então, assim, que outras mulheres tenham a oportunidade, né, de traçar essas novas rotas e não desistir, né, apesar de todas as questões impostas pelo fato de ser mulher. O fato de ser mulher por si só já é um ato de E as mulheres e nascer os... mulher. É verdade. E as Eu acho. mulheres e os homens também que quiserem pesquisar Sim, sobre o mulher. gênero feminino, sobre Claro, mulher, claro. tem aí o GPAD, né, que trabalha com A professora Palmira trabalha nessa linha, né? essa linha. Nessa questão de gênero e a questão do corpo como discurso, né? Que eu também a gente trabalhou nessa perspectiva. A questão do. Eu trabalhei com a questão do ímen, né? Nós trazemos, não enxergamos o ímen apenas como algo biológico, mas deslocamos essa ideia de ímen para discurso, como algo que é carregado de sentidos, que subjetiva a mulher. E é isso que a gente fez. Ficou um trabalho interessante. Depois de tudo, eu gostei, depois do medo. Porque eu vou É, lhe ser sincera, agora eu posso confessar. Eu só respirei depois que o senhor falou assim, porque ele foi o primeiro a falar na banca, quando ele disse assim: seu trabalho é uma tese de doutorado. Aí eu respirei, né? Claro, minha orientadora, obviamente, já tinha me dito, né? Quando ela manda para a defesa, ela já sabia, né? Obviamente. Mas assim, a gente ainda fica com medo, porque são uma sucessão de avaliações. Né? E aí, quando o professor André falou, eu disse: ah, o seu trabalho é uma tese de doutorado. Aí eu respirei, eu falei: agora eu posso apanhar. E aí, mas assim, eu não posso deixar de dizer que eu fui muito feliz, né? Com a banca que eu tive. O professor André, o professor Gilberto, a professora Rita, a Carla, meus orientadores, né, a professora Palmira, o professor Anderson. Então, assim, é o que eu sempre vou dizer, eles são profissionais, mas eles também são humanos. Então, eu acho que isso é o mais importante. É não perder esse traço de humanidade, né? Que às vezes a academia tira infelizmente do isso sujeito, às acontece. vezes a academia tira e alguns ainda preservam. Eu acho que vocês preservaram muito bem. Pô, que Então, bom. eu fico muito feliz Aham. porque, apesar de todas as questões, né, teóricas e que, claro, a banca está ali para isso, mas a gente se sente muito acolhida quando essas ponderações elas são feitas de maneira muito respeitosa, como vocês costumam. Eu acho que é a necessidade de a gente buscar sempre o acolhimento. Uma banca, mais do que um momento de defesa, é também, eu sempre digo isso, é uma conversa entre pesquisadores. Né? É uma conversa entre pesquisadores. E o que me agradou muito foi de poder conversar contigo na sua banca sobre uma pesquisa que tinha um propósito. Então, quando a pesquisa ela se constitui não só por ser uma pesquisa, mas por ter um propósito, isso chama muito atenção. E assim eu fico honrado de ter podido participar desse momento da sua vida e Eu que agradeço. agradeço. Agradeço a participação, né, durante a minha trajetória. O professor André esteve na minha banca de projeto.
na qualificação e na defesa. Participou das 3 etapas, né? Acompanhou. Já posso pedir música? Já pode no pedir Fantástico? música no Fantástico. E agradecer imensamente a participação aqui, né? Me sinto uma formiguinha diante das inúmeras pessoas que você- estiveram aqui e agradecer, né? Pela oportunidade. Acho Eu que que isso aqui agradeço. E você é bem importante. Você, menina, você é uma mente brilhante. Ah, obrigada. Afinal de contas, está onde, Anne? No podcast São Obrigada, Doutores. Obrigada, Anne. Parabéns pelo trabalho belíssimo, né? Que, como o professor André disse, oportuniza, né, esse diálogo da academia com os demais públicos, porque no final das contas não há ninguém melhor que ninguém, não há saber melhor, Exato. né, ou mais a quem. O que há são saberes. E a gente precisa mesmo, a gente entenda assim, né? A academia precisa dialogar com os outros públicos, porque a gente não precisa ficar numa torre de marfim, como diz Raja Gopalan, né? Quando vai falar a linguística precisa sair, então acho que todo mundo precisa sair dessa torre de marfim e dialogar, porque no final das contas trabalha-se todos em prol de uma mesma causa, né? Que é da humanidade. Tem ninguém que não trabalhe em prol dessa causa única, ou pelo menos que não Verdade. E todo mundo sai ganhando. e todo mundo sai ganhando. Ila, foi uma Porque- maravilha te ter aqui, viu? Ah, eu que agradeço. Adorei esse Um papo. pouquinho nervosa. Primeira vez, né, em frente às câmeras. Mas se saiu Vale muito ressaltar. bem. Obrigada. Vai ter muito elogio aí, né? Oh. Comentem, viu? Aqui no YouTube. Ok, obrigada. Isso aí. E semana que vem você já sabe. Tem mais uma mente brilhante aqui somente para você.